Quem tem uma pergunta pro Lula? Chega aí, Pedro. Pedro é muito style. Dá uma olhada no Pedro, que loucura. Presidente, por que o senhor não adia mais as férias? Não, eu estou quase pedindo para Dilma fazer um decreto prorrogando mais uns 3 meses aí pela frente. Você sabe que eu não sei o que fazer. É engraçado, né? É engraçado, quando você ganha, você sabe o que fazer no dia seguinte. Você vai fazer isso, fazer aquilo. Você projeta as medidas provisórias que você vai assinar, a lei que você vai assinar, os primeiros decretos. Mas quando você sai, você não projeta nada. Eu, sinceramente, não sei. Não tem nada programado. Ou seja, eu quero descansar o domingo em casa, descansar, realmente relaxar. Assistir o Esquenta. Assistir Assistir nós na televisão. A gente vai se ver na televisão. Assistir. E depois lá pro dia 3 eu quero sair para descansar uns dias. Aí eu quero tirar uns 15 dias de férias e depois começar a pensar o que eu vou fazer da vida. Eu preciso desencarnar a presidência, sabia? É, isso que eu ia te perguntar. Tá com medo? Não. Mas na boa, tá assim assustado? O que dá mais medo? É virar presidente ou deixar de ser presidente? Não, sabe qual é a preocupação, Regina? É o seguinte, eu tive a vida inteira uma vida muito intensa. Ou seja, eu fiquei praticamente de 89 a 2002 brigando para ganhar as eleições, sabe? Até ganhar as eleições. Agora, eu estou deixando a presidência e, sinceramente, eu não sei o que fazer. É a primeira vez que eu estou meio... Mas isso não dá um medinho assim? A agenda tá vazia? Não, dá uma inquietação. Não vai ter ninguém para eu xingar dia 2. Xingar a Marisa, ela me mete o corrente, então eu não posso xingar. Ou seja, então, não vai ter ninguém. Gilberto Carvalho, cadê aquele? Falando palavrão, que de vez em quando o palavrão como força de expressão é saudável. Mas o não é ruim. sentimento que veio quando você falou, caramba, eu virei presidente, como é que vai ser? E esse, nossa, depois de 8 anos, agora amanhã eu vou acordar, não tem nada disso. Desvirei, presidente, desvirei. Eu não sei como vai ser, depois eu te conto. Hoje é o primeiro domingo do presidente de folga. Pronto, então é isso. Hoje, dia 2 de janeiro, é o primeiro dia que ele não é o presidente. Como é que é hoje, presidente? Cervejinha, pinga, uísque, feijoada? Como é que é, presidente? Zeca! Hoje é o comemorar desse jeito que o Gil tá falando, pode me chamar, presidente? Pode ficar certo, Zeca Pagodinho. Por minha conta, nós vamos fazer um sábado, uma cervejada e um churrasco na casa pequena, na casa do prefeito, ou seja, que é pra gente, se você tomar muito, já vai pra casa, eu até te levo em casa, pronto. Domingo para um presidente, seus domingos, como foram? Olha, eu resolvi, Regina, quando ganhei a presidência, fazer uma espécie de isolamento meu e da Marisa. Eu fiquei 8 anos sem ir num restaurante, sem ir num casamento, sem ir num aniversário, sem ir numa festa. Não fui num jantar, nem almoço, em lugar nenhum. Na pescaria? Não, aí eu pesco em casa. Nós temos peixe no lago, dentro do Alvorada, dentro do Torto nós tínhamos peixe. Muito peixe, pintado, pacu, pirarara, piraputanga, dourado, tilápia, muito peixe grande. Tem peixe de 15 quilos, de 20 quilos. Se a Dilma não pescar, ela vai ter que falar, ô Lula, uma vez por mês, você vem aqui pescar o seu peixinho aqui. Às vezes, bom, eu nunca fui presidenta, mas como eu viajei muito pelo Brasil, viajei pela África, quando eu lhe via assim, eu falava, nossa, se eu já sofri às vezes muito com um sentimento de impotência, você quer mudar aquilo rápido, você quer, né, dar condição para aquelas pessoas logo. Uma coisa que você falou nesse discurso também, lá na favela do Cantagalo, entre o querer, a vontade de rapidamente resolver a vida daquelas pessoas e o poder fazer, aprovar uma obra, essa sensação de impotência deve ter sido muito difícil, principalmente no começo, até entender como funcionava. Ela é angustiante, porque o povo comum não imagina que um presidente tenha dificuldade para fazer uma obra. As pessoas pensam que o presidente pode chegar, fazer um decreto e acabou tá pronto a obra. Não. Hoje, para você fazer uma obra, você tem que ter projeto básico, projeto executivo, tem que ter licença prévia do IBAMA. Depois que está tudo certinho no IBAMA, você tem o IBAMA estadual, que às vezes pode estar com processo. Depois você tem o Ministério Público, depois você tem o Tribunal de Contas, depois você tem o Poder Judiciário. É um verdadeiro inferno para fazer uma coisa. Ou seja, e você tem que temar, tem que brigar para sair. Dá uma angústia, né? Mas eu sinto, ao mesmo tempo, Regina, eu sinto que se a gente ficar em cima, as coisas saem. Eu estava dizendo esses dias, se a gente fosse olhar, porque nós brasileiros aprendemos a nos tratar como se nós fôssemos inferior. Talvez pelo fato de termos sido um país colonizado,
primeiro a Portugal, depois a Inglaterra, depois aos Estados Unidos. Ou seja, nós ficamos sempre naquela de que os outros são melhores do que nós. Os outros são melhores. Você acha que o Brasil agora já está no centro? Nelson Rodrigues dizia mesmo, ou seja, é o complexo de vira-lata. É o complexo de que você só é bom se você falar inglês, você só é bom se você falar francês, sabe? Você nunca se sentia o ator principal. Não, nós somos ator principal. Eu vou te contar uma história que não é presunção, é um dado real. Eu tinha 5 meses na presidência e fui convidado pelo Chirac para ir a Evian, numa reunião do G8. Aqueles homens que eu só via na televisão, de repente estava me chamando lá. Era Bush, era Tony Blair, era Koizumi do México, era o Schroeder da Alemanha, era o Chirac da França, e estava lá o Bagrinho Lula lá, parecia uma tilápiazinha desse tamanho, assim, um alevino. Cheguei lá e não falava nenhuma língua. E naquela reunião você só fala com o escutador de ouvido aqui, ou seja, aí eu estou lá. Mas antes de começar a reunião, a gente estava sentado, eu tinha chegado, cumprimentei todo mundo, e aí entra o Bush. Quando entra o Bush, todo mundo levanta. Eu falei para o Celso, vamos ficar sentado. Ninguém levantou quando eu cheguei, porque nós temos que levantar para receber o Bush. E aí o Bush veio e me cumprimentou normalmente. Ou seja, o que eu queria mostrar? Você não precisa ser lambibotas. Você não precisa ser subserviente para ser respeitado. Até porque o ser humano não gosta de quem não se respeita. Não é verdade? Se você encontra com uma pessoa que vai te pedir um favor, ao invés de pedir, Regina, eu queria tal coisa, começa a te puxar muito o saco, você falou, ô, lambibota, para com isso. Não é isso? Então, eu acho que a gente ganha respeito assim, e o Brasil ganhou respeito. O Brasil hoje, você viaja o mundo, você sabe que o Brasil é respeitado. A gente sabe, isso é parecido com o discurso que a gente fazia no Central da Periferia. A gente viajou muitos anos por todas as favelas, não sei se você assistiu alguma vez pelo Brasil todo. Muitas vezes. Então, a gente dizia sempre que as periferias já conversam, já se comunicam entre si, que não precisam mais do centro. É um discurso parecido. Onde é que você acha que isso vai parar? É que acabou o tempo do cidadão ser presunçoso, ele achar que porque ele aparece na televisão dando palpite, todo mundo vai segui-lo e ele virou formador da opinião pública. Não é mais verdade. O povo está mais esperto. O povo está procurando outras alternativas. A internet está aí para informar outras coisas. Sabia que no Brasil hoje em dia tem muito mais celular do que a gente, né? Eu sei. É uma loucura isso. Você gosta de celular? Então, isso eu não gosto. Não, deixa eu te falar. Eu não uso. O pessoal deixar o celular do lado de fora. Me conta. Eu brinco muito com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que você está conversando com ele, ele está sempre assim. O Zé Eduardo, presidente do PT, nem olha na tua cara, ele fica assim, sabe? E o cara estava lá. A gente também lá no programa Esquenta é igualzinho. Fica todo mundo embaixo da mesa. Você pergunta, oi? O Meirelles, então, eu penso que é coisa boa, que é para saber o preço do dólar, se vai subir, vai dizer. Mas o Meirelles, você conversa com o Meirelles 24 horas por dia aqui, ó. Tweetando e pegando informações. A conversa tá boa, né? No próximo bloco tem mais luz. Sabe qual é a coisa que eu